Senhor, meus irmãos, amém? Bom dia. Vamos já abrir nossas Bíblias em Lucas. Lucas, capítulo 14. Vamos ler 3 versículos. Capítulo 14, versículos de 25 a 27. Deixa eu abençoar. Amém? Glória a Deus. Todos felizes de estarem na casa do Senhor, amém? Aleluia. Vamos ler então, versículo 25 do capítulo 14 de Lucas. Diz o seguinte: grandes multidões o acompanhavam, e ele, Jesus, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós colocamos os nossos corações diante da Tua presença, que é real nesse lugar, Deus. Não porque sentimos simplesmente arrepios, ou porque choramos, ou porque cantamos, mas porque o Senhor é vivo, Deus. E disse que estaria, Senhor Deus, no meio do Teu povo. Nós confiamos na Tua palavra e na Tua promessa, e é sobre essa palavra que nós iremos meditar nessa manhã. E peço que o Teu Espírito Santo, Deus, com o poder que somente Ele tem, possa sondar os nossos corações e aplicar a Sua verdade, Senhor Deus, nas nossas vidas, na particularidade de cada irmão, Deus. É o que eu te peço, no nome poderoso de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nesse evangelho de Lucas, Lucas vem tratando o ministério de Jesus, todas as suas maravilhas, até o capítulo ali 14, sim, até o versículo 6, mais ou menos. A gente pode ver, se você folhear a tua palavra, a sua Bíblia aí, você vê até pelos próprios índices, né, os títulos dos versículos, que não terão tantos milagres quanto antes. Isso porque Jesus, ele nesse momento aqui, registrado por Lucas, ele meio que muda o seu modo de andar aqui na terra. Anteriormente, nós podemos ver, e nós verificamos isso em todos os evangelhos, que Jesus atraía multidões e multidões por onde quer que ele passava. Muitos o seguiam porque acreditavam nele, né, realmente. Outros seguiam Jesus porque queriam um milagre, queriam ver maravilhas. Outros seguiam ele só porque todo mundo estava seguindo. Quem nunca entrou numa fila porque a fila estava ali, você não sabe nem para quê, né? Então, algumas pessoas seguiam Jesus só por seguir. Outros o seguiam para criticar. Mas o importante é que muita gente seguia Jesus, e por onde ele passava, uma multidão se movimentava atrás dele. E hoje nós podemos ver isso também, né? A gente vê aí inúmeras igrejas cheias. Infelizmente, podemos dizer, pelo que vemos na televisão, né, as igrejas mais famosas, que a maioria dessas igrejas muito cheias, né, que nós vemos na televisão, tem pregado um evangelho um pouco distorcido. Então, essas pessoas, essas multidões, talvez não estejam buscando o Jesus realmente da palavra, o Jesus do evangelho, mas por alguma coisa que venderam a elas desse Jesus. Mas o que importa aqui para a nossa palavra nesse momento é que, como anteriormente, no passado, e ainda hoje, Jesus Cristo atrai multidões. Por inúmeros motivos, por inúmeras razões, ele atrai multidões. E nesse momento aqui, como eu falei, a partir desse versículo, vamos poder dizer, desse capítulo, Jesus, ele coloca um ponto final
numa parte do seu ministério e começa outra. Ele começa a nivelar essa multidão, começa a nivelar aqueles que o seguiam. Ele diz o seguinte, nós vemos aqui no versículo 25, grandes multidões o acompanhavam, e Jesus, voltando-se para eles, disse... Então, Jesus tinha uma mensagem para dar para aquela multidão. Cristo nos ensina que o simples fato de estarem seguindo Ele, e seguir naquela época era realmente andar quilômetros e quilômetros atrás, Você está em todos os lugares, largar sua casa, fechar por uma semana, ficar caminhando. Não era pelo simples fato de seguirem Jesus Cristo que eles eram verdadeiros discípulos do Mestre. E trazendo aqui para a nossa realidade, não é porque estamos aqui domingo após domingo que podemos nos chamar verdadeiros discípulos do Mestre. Não é isso que nos faz discípulos. E Jesus vem trazer isso daqui nos próximos 2 versículos, 26 e 27. Então, só acompanhar Jesus, só andar atrás de Jesus, só vir domingo após domingo, terça a terça, isso não faz de nós discípulos do Mestre. O máximo que faz de nós é multidão. Então, nos tornamos como multidão se temos a nossa vida e vivemos a nossa vida como cristãos dessa forma. Jesus não se vira para a multidão, a gente já leu os versículos, Ele não diz assim, gente, estou procurando uma galera para chamar de discípulo. Estou precisando agora, nesse momento do meu ministério. Mas olha só, não precisa se preocupar, não. Não precisam mudar de vida, eu não estou me importando se vocês vão fazer o que eu faço, se vocês vão continuar com o meu ministério, se vocês vão ter realmente uma mudança de vida. Eu só estou precisando de um grupo de pessoas que aceitem ser chamados de cristãos e que dizem acreditar no meu nome. Jesus não falou isso. Jesus, ele faz uma declaração e um convite muito duro de se ouvir. Um discípulo, se nós pararmos para procurar simples no Google, é chamado para seguir o seu mestre. Beleza, eles estavam seguindo, mas não de forma leviana. O seguir de um verdadeiro discípulo significa empenhar a sua vida para ser, pensar e agir igual ao seu mestre. Então não é simplesmente seguir, não é simplesmente andar atrás, não é simplesmente ir onde é que ele está. Isso a gente faz com alguém famoso, com uma banda que a gente gosta, com um ator que você segue aí, mas um mestre, nós temos que empenhar as nossas vidas em agir, em ser e andar como ele andou, como ele anda, como ele nos ensinou. Este é o ponto central quando o assunto é ser discípulo de Jesus. Nós o imitamos, damos continuidade ao seu ministério e, nesse processo, nos tornamos cada vez mais parecidos com ele. Portanto, diante da chamada de Jesus Cristo, nós devemos ter uma postura definitiva. Ou somos seus discípulos e submetemos tudo que temos, tudo que somos, amando acima de todas as coisas, ou somos somente multidão. E essa é a primeira reflexão que eu gostaria de deixar essa manhã. Como você tem andado diante do nosso mestre, diante do seu mestre? Apenas o seguindo? Ou tem empenhado a sua vida em amá-lo, dedicar tudo a ele, em se tornar cada vez mais parecido com ele, no seu agir, no seu pensar, no seu andar, no seu falar? Como tem sido a sua caminhada cristã? Se você não tem dedicado a sua vida, meu irmão, ao Senhor, em se parecer com Ele, você não passa de multidão, infelizmente. Mas se você tem dedicado a sua vida, tem buscado caminhar e saber quem é o Mestre, e entender quem é o Mestre, e saber o que ele pensa, como ele age, como ele agiu, o que ele faria no meu lugar, você está no caminho certo. Se você não está, tem chance essa manhã, no nome de Jesus, amém? Que se Jesus nos lembra e nos traz a sua palavra e deixa isso registrado, é por amor a nós, é porque Ele quer que sempre venhamos nos lembrar, sempre venhamos nos dedicar e meditar, para que possamos ter uma transformação de vida em nome de Jesus Cristo. A misericórdia e graça nos alcançou e podemos fazer isso hoje, amém? Então fica essa primeira pergunta: como você tem seguido o Mestre Jesus? E eu me fiz 2 vezes a mesma pergunta depois de pensar isso. Eu respondi essa pergunta, como eu tenho andado, e me fiz uma outra pergunta: por que Cristo exige isso? Ele fala:
Se alguém, versículo 26, vem a mim e não aborrece ao seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O Russell Shedd, coloca aqui, porque às vezes a gente pode ler a palavra aborrecer e achar que é brigar, né? Achar que é insultar, alguma coisa nesse sentido, mas ele diz o seguinte: significa submeter tudo, completamente, até mesmo a própria pessoa, no compromisso com Cristo. Então eu vou trocar a palavra aborrecer por essa expressão que ele usou aqui. Vamos ler novamente. Se alguém vem a mim e não submete tudo completamente, até mesmo a própria pessoa, no compromisso total comigo, não pode ser o meu discípulo. É isso que Jesus Cristo está falando. Não está dizendo para a gente sair discutindo com pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha, discutir com você mesmo. Ele não está dizendo isso. Está dizendo da submissão. Você colocar tudo como segundo plano e Cristo como primeiro. Por que Cristo exige isso? E eu fiz as duas vezes a mesma pergunta, porque é muito importante a gente ter um grande cuidado ao interpretarmos essa fala de Jesus Cristo e achar que Deus precisa que o amemos. Ou então achar que sem a nossa dedicação, Jesus ficaria infeliz, chateado, sozinho. Ou então que Deus é um Senhor opressor e ciumento, que não permite que tenhamos nenhum outro tipo de relacionamento em nossa vida aqui na Terra. É errado pensarmos dessa forma, que Deus precisa de alguma coisa de nós. Nada disso é verdade por um único motivo, e nós falamos isso na última pregação que eu tive a oportunidade de meditar com vocês. O Deus Trino é eternamente satisfeito nele mesmo, e ponto final. Ele sempre foi, ele é e sempre será satisfeito na sua própria trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles não precisam de mais nada. Ele é o Criador. Ele não é criatura e ele não depende de alguma coisa para existir. Ele, nele mesmo, é suficiente. Ele, nele mesmo, se supre de todas as coisas. Jesus não tem nenhuma necessidade do nosso amor. Deus não tem nenhuma necessidade da nossa adoração e nem da nossa devoção. Nós somos completamente vazios e não temos nada para dar ao Senhor. Então, tendo esse conceito em mente, esse conceito é bíblico, é muito importante nós termos isso em nossas mentes, eu fiz novamente a mesma pergunta. Já que Deus é suficiente nele mesmo, eternamente, por que então que ele exige essa vida de devoção, essa vida de submeter tudo completamente a ele, por amor a ele? E eu coloquei 2 pontos. A meditação é muito rápida hoje. O primeiro ponto, vamos abrir em Romanos 6, 16 a 18. Romanos 6, 16 a 18 diz o seguinte. Podemos ler? Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos de Deus, ou servos da justiça. Amém? Então, o versículo 18 diz: e uma vez libertados do pecado, fostes feitos escravos, servos de Deus. Amém? O primeiro ponto do porquê Cristo exige isso, para mim é muito simples e eu acho que ele tem que ser primário, sim. Nossa vida não pertence mais a nós mesmos. Somos escravos de Cristo, pois ele nos comprou e adquiriu pelo próprio sangue. Ponto final. Nós não mandamos mais nos nossos sentimentos, nós não mandamos mais na nossa vida. É Cristo que governa em nós. Somos escravos dele. E Paulo diz: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça.
Então Paulo nos coloca diante da parede e diz o seguinte: meus irmãos, vocês só têm duas opções. Ou vocês são escravos do pecado, ou vocês são escravos de Deus. Não importa qual a decisão que você vai tomar, não importa qual lado você vai escolher, você é escravo e ponto final. A sua vida não te pertence. Se você não está com Deus, você é escravo do pecado, você é escravo da morte. Então tudo o que você faz, tudo o que o mundo faz, por mais livre que pareça, por mais tranquilo que pareça para aqueles que não conhecem a Cristo, é uma obediência ao escravo, porque eles estão presos no próprio corpo, estão presos na própria carne e não conseguem fazer nada além daquilo que o pecado, que o próprio coração ordena, que o príncipe da potestade desse ar ordena. Eles são escravos do pecado. E comparando eles agora a nós, e Paulo também diz isso, não lembro em que carta, ele fala, acho que ainda é em Romanos, ele fala: assim como vocês eram escravos e obedeciam ao pecado, agora justificados então, e lavados e comprados pelo sangue de Jesus Cristo, sejam escravos e obedeçam com o mesmo afinco ao Deus que salvou vocês. Então, diferente do mundo, nós somos hoje escravos de Deus. Então, tudo o que venhamos a fazer, não podemos mais fazer por nós, ou pela nossa vontade, ou pelo nosso desejo, mas sim pela vontade e pelo desejo de Deus, porque Ele é o nosso mestre. Então, por que Cristo exige isso? Uma devoção total, uma submissão total e completa da nossa vida? Porque Ele é o nosso Senhor. E ponto final. Se você não está bem com isso, não aceito isso, eu tenho os meus direitos, eu tenho as minhas vontades, eu tenho os meus desejos, eu quero isso, eu quero aquilo, meu irmão, se humilha diante do Senhor, porque você não tem direito nenhum, e eu uso muito essa expressão, o único direito que você tinha, Jesus arrancou de você, que era o direito da morte, e te deu uma leve obrigação de servi-lo e amá-lo, de viver a vida dele. Então você não tem direito nenhum, aceite isso em nome de Jesus. Sua vida vai ficar mais tranquila se você pensar assim. Porque se submeter ao Deus da justiça, a um Deus misericordioso, a um Deus amoroso, não é como se submeter a um Senhor, ao pecado, que é opressor, que é inimigo, que é maldoso. O nosso Deus é amoroso, é misericordioso, é bondoso, é amável. Não é um Deus opressor. Então se submeter a Ele é um Deus que nos chama de amigos. Nós vamos experimentar como é bom nos submetermos diante de Deus. Então aceite isso. Cristo exige, porque Ele é o nosso Senhor. E um segundo ponto, ainda em Romanos 6, versículo 22, diz o seguinte: por que Cristo exige isso? Paulo diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim para a vida eterna. Por que Cristo exige isso de nós? Que dediquemos, que submetemos, que venhamos a submeter todas as coisas completamente a Ele, por amor a Ele, para nos permitir viver numa real, numa verdadeira liberdade. O pastor Rick Warren, no livro Uma Vida com Propósito, e eu vou ler, parafraseia o C.S. Lewis, o livro do C.S. Lewis, O Evangelho Puro e Simples. Ele diz o seguinte, prestem atenção: quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autênticos nos tornamos, pois foi Ele quem nos fez. Ele inventou todas as diferentes pessoas que eu e você tensionávamos ser. E quando me volto para Cristo, quando me entrego à personalidade dele, que pela primeira vez começo a ter a minha própria e real personalidade. Vocês entenderam? Quando mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autênticos nos tornamos. A vida que vivemos, se queremos viver conforme os nossos desejos, conforme as nossas vontades, ela é completamente distorcida daquilo que Deus planejou que fôssemos. Porque o pecado nos atingiu, o pecado nos corrompeu. Então, tudo o que fazemos é contrário à nossa primeira natureza, é contrário ao objetivo da nossa criação. Mas quando nos submetemos a Deus, quando entregamos verdadeiramente todas as coisas e toda a nossa vida diante de Deus, podemos experimentar pela primeira vez a nossa real
personalidade. Viu como é que isso é lindo? E eu parei para pensar, cara, não é porque Cristo precisa de alguma coisa, porque como nós já falamos, Ele não precisa de nada. Não é porque Ele é um Senhor opressor, que quer que sejamos obedientes, senão vai levar chicotada, senão vai se dar mal, senão vai falir. Não é nada disso. Essa chamada de Cristo, submetam tudo a mim. Me coloquem como primeiro, como prioridade na vida de vocês. É por amor. Porque no momento que fazemos isso, nós vamos conhecer a nossa real personalidade. Nós vamos cada vez nos tornar mais parecidos com aquilo que Deus quer que sejamos. No mundo em que nós vivemos hoje, tudo pode ser importante ao ponto de dedicarmos toda a nossa vida, toda a nossa energia, todo o nosso tempo. Podemos fazer de um filho a coisa mais importante das nossas vidas. Podemos fazer de um pai, dos nossos pais, a coisa mais importante da nossa vida. Podemos fazer do nosso emprego a coisa mais importante da nossa vida. Podemos fazer do nosso esposo, da nossa esposa, as coisas mais importantes da nossa vida. Podemos fazer do próprio ministério a coisa mais importante da nossa vida, a nossa família e até nós mesmos. E o problema é que todas essas coisas jamais serão amadas de forma genuína e verdadeira se nós a colocarmos como mais importante em nossas vidas. Porque só existe uma maneira de todas essas coisas serem amadas de forma genuína e verdadeira: se colocarmos Deus em primeiro lugar. Quando amamos qualquer uma dessas coisas mais do que a Deus, transformamos ela em um ídolo, em um Deus. E além de jamais encontrarmos satisfação nessas coisas, todo o amor que possamos ter por ela é doentio e egoísta, como falamos na última oportunidade também. Às vezes nós nos entregamos em gratidão a alguém, não pelo puro e simples sentimento da gratidão, mas porque no fundo do nosso coração nós queremos ganhar algo em troca com isso. Seja com nossa esposa, seja com nosso esposo, com nosso filho, com nosso chefe, com nossos amigos, com o próprio Deus. Porque nós somos corrompidos. Desta forma, todas essas coisas que colocamos no lugar de Deus em nosso coração jamais serão amadas como deveriam ser amadas. Se temos o nosso filho como a coisa mais importante das nossas vidas, nós jamais conseguiremos amar o nosso filho como ele deve ser amado. Se colocamos o nosso emprego como a coisa mais importante da nossa vida, nós não seremos capazes de amar o que fazemos como deve ser amado. Se colocamos o nosso ministério como a coisa mais importante das nossas vidas, nós jamais seremos. E que não teríamos capacidade nenhuma de vivermos a nossa vida nessa terra de forma livre verdadeiramente, se colocarmos todas as coisas como prioridade. Ele diz: me coloquem como prioridade. Troquem todas as coisas pelo amor a mim. Não para esquecermos todas as coisas, mas que pela primeira vez tenhamos a oportunidade de amar todas as outras coisas como elas devem ser amadas. Então isso mudou tudo para mim, no seguinte sentido, já caminhando para o final. Quando nós pregamos e meditamos e falamos o seguinte: nós precisamos ler mais a palavra de Deus, precisamos orar mais, precisamos mais buscar a Deus, precisamos mais nos dedicar, no conhecer Deus como Ele é. Isso não deve ser pesado para nós. Primeiro, porque isso é uma forma de agradecermos ao Deus que nos salvou e nos livrou da escravidão do pecado. E segundo, porque isso tudo, o conhecer, o estar íntimo de Deus, o caminhar junto com Deus, o agir como Deus age, como Cristo agiu, é uma forma de amor de Deus para nós. Porque cada vez que crescermos nesse sentido, estaremos assumindo a nossa real personalidade, aquilo que Deus sonhou quando fez a criação, mas o pecado corrompeu. Aquilo que Deus fez lá no comecinho, nós vamos estar cada vez mais nos parecendo mais com Cristo, o homem perfeito. Não vamos alcançar a perfeição aqui na terra, isso é certo, nós sabemos, mas podemos viver uma vida muito melhor se colocarmos como Deus em primeiro lugar. Amém, meu irmão? Então, que nessa manhã você possa primeiro fazer essa pergunta: como eu tenho seguido ao meu mestre? Tenho seguido ele como a multidão segue? Apenas por curiosidade?
apenas porque tem muita gente seguindo, ou porque eu estou precisando de alguma coisa. Porque a multidão, no momento em que Jesus Cristo faz uma palavra mais pesada, olha só, não vai ter pão e não vai ter peixe hoje não. Pão da vida sou eu. Vocês vão ouvir de mim agora. Muita gente foi embora daquela multidão que viu, né, a multiplicação dos pães e dos peixes. Quando Jesus fala alguma palavra dura, os discípulos vão embora e Jesus ainda diz o seguinte para os 12, vocês não querem ir embora também não? Pode ir. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nada. É a chance de vocês. E Pedro vem e diz a palavra que todos nós conhecemos, né? Para onde iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Como nós temos seguido o nosso Mestre? Como multidão ou como verdadeiros discípulos? E depois dessa pergunta, que nós possamos entender nessa manhã que Cristo nos chama a essa vida de submissão, a essa vida de entrega completa a Ele, primeiro, porque Ele é o nosso Senhor, e ponto final, e nós somos os seus escravos, somos os seus servos. Mas Ele é um Senhor que nos chama de amigos. E porque nos chama de amigos, Ele mostra o seu amor por nós, e nos faz entender que só podemos viver uma vida livre, de liberdade, de plenitude aqui na terra, se o colocarmos como primeira coisa em nossas vidas. A única coisa que coloca em equilíbrio o nosso amor em relação a tudo que existe nesse mundo é o amor a Deus sobre todas as coisas. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor Deus, que nos ensina. Obrigado pela Tua palavra, que ela é verdadeira, Senhor Deus, e eterna. Obrigado por esse amor, Deus, tamanho, que nos livrou, sim, da escravidão do pecado, da escravidão do próprio eu, Senhor Deus. E nos tirou da morte que nós estávamos e nos trouxe para a Sua vida, nos trouxe para o Seu reino, Deus. Nós te agradecemos por isso, porque não fomos nós que clamamos, não fomos nós que pedimos socorro. Nós não tínhamos nenhuma condição de levantar a nossa voz e clamar por alguma ajuda. Veio do Senhor, Deus, o Deus suficiente em si mesmo, a intenção de olhar para a criação, de olhar para o homem caído por conta do próprio pecado e nos resgatar com mão forte. Obrigado, Senhor Deus, por isso. Nós te louvamos essa manhã e declaramos que hoje, por causa disso, o Senhor é o Senhor das nossas vidas. E é ao Senhor que nós queremos submeter as nossas vidas, Deus. Porque não temos outra opção. Somos escravos do Senhor e queremos reconhecer isso essa manhã. Mas é muito melhor ser escravo do Senhor do que do pecado de nós mesmos, Senhor Deus. É muito melhor servir a um Deus amoroso, misericordioso, como o Senhor é. Obrigado porque o Senhor olha para nós, escravos, servos do Senhor, sem direito nenhum, e o Senhor nos chama de amigos e nos coloca à mesa junto com o Senhor para ceiarmos juntos contigo. Obrigado por esse amor, por essa misericórdia. E não temos, Senhor Deus, como já foi falado, outra reação ao olharmos e entendermos isso tudo, se não dedicarmos a nossa vida como gratidão, Senhor Deus, ao Senhor. Nos ajude, em nome de Jesus Cristo, vivermos dessa forma. Porque hoje entendemos que, além do direito que o Senhor tem sobre as nossas vidas, porque o Senhor nos comprou, nós entendemos que esse chamado à submissão ao Senhor, esse chamado, Senhor Deus, a entregar todas as coisas ao Senhor, é um chamado de amor pelas nossas vidas. Porque somente o amor ao Senhor sobre todas as coisas que temos, até nós mesmos, é a única maneira de colocarmos toda a nossa vida em equilíbrio, Senhor Deus. Muito obrigado por essa palavra, Pai. Muito obrigado por esse entendimento. Que venhamos, Senhor Deus, a partir de hoje em nossas vidas, buscar o Senhor com esse entendimento, porque é uma forma de agradecermos, de entregarmos ao Senhor as nossas vidas, e é a única forma de vivermos completamente, verdadeiramente livres nessa terra. Bendito é o Teu nome por todas as coisas. Nós Te louvamos essa manhã e agradecemos pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, vamos ficar à vontade para o nosso café da manhã. Né? Não sei que horas tem. São 10h12.
10h30, então, a gente vem para a escola dominical. Amém? Glória a Deus.